Sejam bem-vindos, galera, a mais um Tactus Podcast, seu podcast de negócio que vai realmente sempre trazer para vocês conteúdos relevantes. E, como não poderia ser diferente, no mundo de tecnologia, não se fala outra coisa a não ser sobre ChatGPT, né? E como é que você pode usar isso em prol do seu negócio, que tipo de ameaças que a gente pode olhar para a inteligência artificial, para as profissões, as atividades e também para negócios que podem ser substituídos até pela inteligência artificial, né? Então, pensando um pouco em futurologia e não somente se apegando somente a isso, mas pensando em tecnologia como um todo. E para isso nós trouxemos um especialista que é professor da SPM em Product Market Fit, não, Product Market Manager, né? Isso. Que o Product Market Manager, ele vem do Product Market Fit ou ele é mais abrangente? Na verdade, o pessoal falava só marketing de produto, Aham. né? E aí, o profissional de marketing de produto, ele é um profissional muito de intersecção entre áreas, né? Que ele cuida de ter certeza de que o produto vai ter resultado para a empresa no mercado. Então, fazer o go-to-market, o market fit, Aham. é uma parte do trabalho dele. Boa. Mas por que criaram a ideia do product marketing? Principalmente porque as áreas ficavam batendo cabeça. Tipo, marketing estava ali preocupado em divulgar o produto, né? Percebia, olhando os consumidores, que tinha alguns recursos que, se tivesse à disposição no produto, ele poderia vender mais. Que é o que acontece. Começaram a conversar com o gerente de produto, que o gerente de produto tinha aquela visão do produto mais romântica, vamos assim dizer, que o fundador chega e fala assim: olha, eu sonhei que esse produto vai resolver esse problema aqui no mercado, e aí desenha todo um plano. Só que quando você faz um plano para o produto, quando você começa a vender, você percebe às vezes que o que os clientes querem é diferente do que o fundador, o idealizador quer. Então o Product Marketing ajuda a olhar o mercado, e aí olhar clientes, olhar os prospects, para quem está vendendo, olhar os clientes que já estão dentro de casa, ver o feedback deles, olhar a concorrência e trazer esse feedback para a área de produto, dizer, olha, seria interessante a gente priorizar essas features, porque com elas eu consigo marketear melhor. Você falou agora ChatGPT, o assunto do momento. Se o Product Marketing percebe que os clientes estão muito interessados em funcionalidades como do ChatGPT, ele pode chegar para o cara de marketing de produto e falar assim, qual a dificuldade a gente colocar um prompt, né? Algumas áreas, o cara poder escrever um prompt, a gente chamar o OpenAI e fazer alguma tarefa aqui. Porque, olha, isso é uma coisa que está chamando super atenção agora. Se a gente tivesse isso no produto, eu conseguiria fazer uma campanha de marketing que ia viralizar muito a um custo menor. Esse é um exemplo de coisa que o Product Marketing, às vezes, traz para o Product Manager, né? O cliente que está lá dentro usando e tem problema, ele percebe que está começando a perder cliente, né? Está falando com o pessoal de Customer Success, percebe, eu não estou perdendo cliente porque não tem essa funcionalidade. Vamos priorizar essa funcionalidade aqui ao invés das outras, né? Porque se você deixar o pessoal de tecnologia só trabalhar no produto, o pessoal faz o que é mais legal. Nossa, tô morrendo de vontade de criar essa feature, de criar esse recurso. A pessoa se apaixona pelo produto. Eles se apaixonam pelo produto, eles se apaixonam tecnologicamente pelo produto, né? Eles falam assim, nossa, eu tô fazendo um produto que faz isso, que faz aquilo. Então, a Mas ideia às vezes dele... não tem uma visão de mercado. Exatamente. O Product Marketing, o cara traz a visão de mercado. Esse é o principal. Muita gente E fala... aí traduz o que faz sentido em termos de produto para esse mercado. Para o mercado. Olhando principalmente prospects, clientes e concorrentes. Pô. E no final das contas, já começamos o conteúdo aqui e nem apresentamos nosso convidado, né? Tranquilo. Ednei Souza, que é empreendedor, professor especialista em marketing digital, tem um viés, como vocês puderam ver, né, no mundo tecnológico, então o nosso bate-papo hoje vai ser incrível. Ele fundou, né, e vendeu, você fez exit em algumas startups. Fiz exit de algumas delas. Algumas eu tinha opções e Opções, nunca cheguei a no executar. estoque, Acabei saindo antes de de executar as executar. opções. Aham. Eu sempre, desde que eu comecei a empreender, meu foco sempre foi inovação. Uhum. Tipo, eu tô aqui para fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, para estar à frente do que o mercado tá. E algumas startups que eu tive, em algum momento, elas decidiram, vamos parar aqui e vamos fazer dar lucro. Eu falei assim, não, se não vai inovar mais, não é meu foco daqui. Eu acabei saindo, né? Muitas vezes aí você deixa na mesa o que já falou, você leva a sua bagagem, você leva a sua Sim, experiência, é uma aposta. mas é uma aposta. Eu falei assim, prefiro continuar aqui, talvez eu vou ter uma participação X, mas eu não acho que a empresa vai ser gigante, né? É aquela coisa do quanto você acha que vale no futuro aquele percentual. Às vezes as pessoas se agarram muito, eu vou ter 5%, 10%, 1%.
Depende. Você vai ter um 0,5% de uma startup que vai ser um unicórnio, é um puta negócio. Você vai ter 20% de uma empresa que vai estar sofrendo para dar lucro todo ano, não faz muito sentido. Não faz muito sentido, exatamente. E dentre essas startups, você colocou a Pólvora, né? Bullbox e 00K. 00K, isso. E Sigma Geek, como alguns dizem. A Pólvora é uma agência que existe até hoje, né? Em algum momento eu só assim tivemos diferentes ideias do que era o futuro, mas foi um desentendimento sobre o futuro da empresa mesmo. Sim. Eu me dou super bem com sócios de lá até hoje, o Mário, o Jair, pessoas incríveis, mas em algum momento eles queriam fazer algo com a agência, eu queria fazer outro, falei assim, vocês compram minha parte. Então essa eu fiz um exit. A Bullbox eu tinha options, acabei não realizando. A Bullbox foi a primeira grande ad network brasileira. Ela chegou a entregar 1 bilhão de anúncios por mês. Eu não sei quanto que entrega hoje, né? Mas ela existe até hoje. Então, foi uma que decidiu parar como ad network numa época que mídia programática estava crescendo muito. Falei assim, não, a gente não vai para criar SSP, DSP, que são algumas funcionalidades técnicas de mídia programática. Eu falei assim, não, senão a gente não vai para esse caminho mais do estado da arte, do que é o mais inovador, eu prefiro sair. Eu não acabei saindo, mas foi um aprendizado gigantesco, até pelo volume, né? Eu era VP de publishers, a gente tinha 18 mil publishers, 400 mil sites, entregava 1 bilhão de anúncios. Então foi onde eu aprendi a trabalhar com algumas coisas em escala, em volume, né? A 00K era uma integradora de marketplaces, né? A 00K chegou um momento que eu percebi que eu não estava colaborando muito com a empresa, eu achei que fazia mais sentido eu sair do que ficar ali ocupando uma cadeira. Mas também deu super bem com o Silas, que é o sócio fundador até hoje. Inclusive, eu recomendo muito a 00K, né? Você tem que anunciar em vários marketplaces ao mesmo tempo. Você coloca na 00K os produtos e ele gerencia para você tudo ali. Amazon, Mercado Livre, Magalu, B2W, etc, né? E a Sigma Geek é a mais recente, eu estou como advisor lá ainda, né? É uma empresa que trabalha com recrutamento de talentos de tecnologia, uma HR Tech. Ela cria desafios tecnológicos, né? O primeiro grande desafio que a gente criou foi o desafio para achar dentro das casas decimais do Pi, né? Hoje tem mais de 1 trilhão de casas decimais conhecidas do Pi, achar um número primo palíndromo. Né? Tá vendo muita gente vai estar falando assim, nossa, mal sei o que é número primo, imagina palíndromo. Pois é, eu estava pensando exatamente nisso quando você estava falando, só que eu fiz uma cara de conteúdo assim que eu sabia que você estava falando, entendeu? Mas já que você já deu essa abertura, então... Eu sei que todo mundo... E aí mas eu explico isso até pelo seguinte, a ideia é justamente chamar aquela pessoa mais cabeçuda de tecnologia, mais nerd, que gosta não só de tecnologia, de matemática, de algoritmos complexos, porque é uma plataforma que a gente fez para achar a pessoa sênior, a pessoa mais geninho mesmo. Só com esse desafio a gente conseguiu ter mais de 5 mil pessoas. Hoje tá batendo quase 15 mil profissionais lá. E o foco é esse, criar um desafio complexo para atrair profissionais mais sêniors, ou não necessariamente sêniors em tempo de experiência, mas profissionais que estão mais preparados para algoritmos complexos, para problemas complexos, que é um profissional difícil da empresa achar de tecnologia, né? Então, a Sigma E é demandado isso por grandes empresas ou até startups também? Até startups também, porque muitas vezes esse cara está procurando não uma grande empresa, ele está procurando um grande desafio. Ah, tá. O cara de tech, ele desafio é o que move ele. Eu tenho um amigo que ele hoje... Ele tá num banco como venture capitalist, ele ajuda a fazer valuation de empresa de tecnologia ali, dizer isso aqui vale ou não vale. Quer dizer, cara, ele tá com a vida ganha, né? Na pandemia, ele fez um aplicativo em Dart, que ele queria aprender essa linguagem, para ver rastreabilidade do Covid, porque ele tinha tempo livre, ele queria brincar de fazer aplicativo. Esse cara só assim, eu tenho outro amigo que ele na cafeteria perto da casa dele, os caras têm uma máquina de café que você pode programar qual que é a torra e a moagem, quão fino vai ser, quanto vai ser da torra, né? E aí toda hora os caras mexiam lá na programação para fazer o café. Aí ele pegou um Raspberry Pi, um computadorzinho portátil, cabe na palma da sua mão, colocou um código lá dentro, né? Plugou lá na máquina para os caras e de deixar umas pré-configurações de torra e de moagem, né? E fez isso de graça lá, por quê? Porque ele ele gosta de tomar café e ele achou divertido fazer o projeto, brincar com a máquina, etc. Então, é o cara que gosta de fazer coisas diferentes até no seu tempo livre, não faz isso puramente por trabalho, né? Sim. Então, a Sigma Geek ajuda um pouco a achar esse tipo de cara, e esse tipo de cara, às vezes ele tá procurando uma grande empresa para, tipo, eu tô num momento que eu quero ficar tranquilo na minha vida, né? Às vezes ele tá procurando uma startup nova com um desafio
interessante, né? Que ele quer se jogar, quer testar. E um cara como esse, normalmente, para ir para uma startup, ele vai também para o stock option ou ele vai... Depende do momento que ele está na carreira, precisa ser com stock option, porque Entendi. precisa... Ele quer ir por diversão para fazer alguma coisa nova, mas ele quer ter uma garantia mínima de que ele está Entendi. apostando no próprio futuro. Mas você acha, às vezes, uma pessoa totalmente júnior, que, tipo, o cara tá na faculdade ainda e já resolve um desafio Sim, desses. porque o cara é genial, É só que genial. ele ainda tá numa fase júnior da jornada profissional dele, né? Exatamente. Então, você às vezes consegue um cara desse sem necessariamente ir para um stock options, etc., porque ele não se deu conta ainda do quão genial ele é. Então, Pois é. a Isso gente ajuda é a uma descobrir coisa... esses talentos, É. né? O que, de uma certa forma, você tem que descobrir o talento, mas você tem que tomar muito cuidado com a revelação desse talento. Porque na hora que Sim. ele percebe o quão talentoso ele é, Exato. você corre o risco de, inclusive, não conseguir reter ele nessa fase, né? Você tem que ter, uma questão muito de timing. Como você falou, tem que prestar... você tem que olhar de perto porque, assim, ele não tem muita experiência profissional. Então, você tem que ver como que ele vai usar aquilo. Quer dizer, ele tem um problema, às vezes, de falta de foco. Tipo, vai fazer o que é mais divertido, não o que é mais importante, Sim. né? Então, você tem que tentar domar esse gênio, né? E se você percebe que, tipo, o cara, ele foi bem domado, entre aspas, né? Não é porque não é restringir a pessoa, né? Não é, mas, e tá começando a entregar e você vê assim, putz, isso aqui vai deslanchar, aí talvez seja a hora de você chegar e oferecer para ele um stock options. Que até um determinado momento ele é uma aposta também, porque ele pode ser genial, só que ser impossível de trabalhar. Sim. Tem muita gente assim, tipo, a pessoa é genial, mas assim, prefiro não trabalhar com ela porque ela é muito difícil, muito complicado. Né? E essa questão de falta de foco e também de visão, né? Que a pessoa tem sobre o ponto de vista de entrega de resultado, né? Às vezes ele está muito mais focado na arte do negócio, né? Exato. A paixão pela parte tecnológica do produto e tudo mais. O cara é apaixonado por features, só que, no final das contas, pensando do ponto de vista de negócio, né? Todas as features que faz sentido você desenvolver Com certeza. em determinado momento, né? Não é aquela coisa, às vezes, extremamente sofisticada para quem precisa, por exemplo, ter lá um MVP para poder rodar. Então, tem uma série de coisas que pode, inclusive, ser até atrapalhar o cara, Exato. O excesso de genialidade pode atrapalhar. Exato. Porque não necessariamente o cara tem essa visão estratégica. Exato. Ele gasta muito tempo fazendo coisas que são divertidas para ele, porque ele está brincando com uma tecnologia nova, mas não tem valor de mercado. Boa. Ou não tem valor de mercado, talvez, para aquele contexto. Para aquele momento, muitas vezes. Aquele É momento, muito fácil um cara assim estar à frente do seu tempo, sabe? Tá desenvolvendo um recurso que as pessoas vão querer daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. Entendi. Né? Mas não é o momento ainda, né? A gente tem exemplos disso em escala global, né? A visão de metaverso do Mark Zuckerberg não é que ela não faz sentido nunca. Talvez daqui a 10 anos seja assim. Só que o cara decidiu mudar o nome da empresa e apostar as fichas numa velocidade de adoção do metaverso que era irreal. Que, de uma certa forma, as próprias pessoas não estavam preparadas, não estão preparadas ainda para isso. É um pouco de viver numa bolha, né? Sim. Em algum momento, eu acho que o Mark Zuckerberg pensou que logo todo mundo vai ter um óculos de realidade virtual se eu fizer um óculos desse barato. Eu falei assim, não. Primeiro que o que é barato para ele é diferente do que é barato para outras pessoas. Segundo que em um monte de outros contextos, as pessoas não querem viver 24 horas por dia dentro de uma realidade virtual. Né? E se você pegar o que está acontecendo no mercado, quem está apostando nisso, como o próprio Apple agora, né? Está apostando nisso, mas de uma certa forma também com preço lá em cima, ou seja, para uma camada muito elitizada do ponto de vista de tecnologia, né? Mas a Apple já traz um contexto que faz mais sentido para mim dentro do ponto de vista comportamental, então na questão comportamental, que é mais caro e que é elitizado, isso sempre, na verdade, foi o target da Apple até, né? O posicionamento dela é muito claro em relação a isso. Exatamente. Né? Ela poderia fazer o produto dela, já que ela domina geralmente todos os componentes, quase todos, são feitos pela própria Apple, né? Ela poderia fazer isso muito mais barato, só que ela posiciona num nicho super premium ali pela performance, pelo design dos produtos, pela usabilidade e tudo mais. Mas você pega o Vision Pro da Apple, ele é transparente. Então, eu não me desconecto da realidade. Entendi. Né? Então, eu consigo fazer produtos de realidade aumentada com óculos da Apple, não consigo fazer com os da Meta. Entendi. Né? Da Meta é para a realidade totalmente virtual, totalmente imersivo. Entendi. Da Apple eu consigo fazer um negócio que eu estou vendo aqui ao redor e eu insiro elementos, que faz muito mais sentido
Até quando você olha ficções futurísticas, eu adoro filme de ficção científica, séries. Você colocar um dispositivo que adiciona elementos de realidade, a pessoa se sente muito mais com superpoderes, né? Entendi. Porque quando você vai para uma realidade totalmente imersiva, é uma coisa que tem a ver mais com uma gamificação, com uma diversão. Uhum. Quero me desconectar, quero Sim. relaxar um pouco, quero divertir, que é importante, né? Tanto que hoje games e educação são duas áreas que mais usam a realidade virtual, né? E a realidade aumentada, não. Você pode usar no dia a dia, dirigindo, e aqui tem informações no seu campo de visão sobre o tempo estimado para chegada, sobre... Você pode ver uma câmera, você pode estar dirigindo e ao mesmo tempo ver uma câmera de uma sala de reunião e conversar sem tirar o foco da rua ali. Mas será que o nosso cérebro está preparado para todo esse overload de informações ao mesmo tempo, cara? Eu não sei se sabe se todo mundo está preparado, mas a galera do videogame que está acostumado com aquela Entendi, tela boa. cheia de ícones e mapinhas, etc. E tem que. E às vezes o jogo é competitivo, você tem que responder em frações de segundo, senão você perde. Essa galera está acostumada com tudo isso. Entendi. Obviamente que isso é cansativo, é estressante, Aham. mas não é estranho. Não é Pô, estranho para entendi. esse tipo de público, né? Então a geração também diferente. Exatamente. O pessoal às vezes fala muito de videogame. Videogame tem vários problemas, sim, mas tem uma questão de treinar o cérebro para essa multidisciplinaridade, para essa velocidade, para camadas de realidade que parece ser um pouco importante para o futuro que a gente está vendo. O que parece porque, assim, obviamente a tecnologia pode tomar caminhos diferentes aí, né? Mas em algumas situações, se eu pensar um astronauta vai viver com aquilo na frente. Um corredor de Fórmula 1 vai viver com todas aquelas informações ali na frente. Se o corredor de Fórmula 1 vive com todas aquelas informações ali na frente, será que um corredor de maratona não poderia estar com óculos e dando informação para ele em tempo real de onde é que está o concorrente dele? Será que seria permitido isso? Uhum. Né? Então, mas é uma coisa que para um nível competitivo faz diferença, que tem uma realidade mais próxima dos jogos. E às vezes não precisa ser um competitivo. Você está na natureza fazendo uma trilha, você bota um óculos, o negócio tem lá um GPS dizendo onde você está no mapa, dizendo o quanto de percurso falta para você terminar a trilha, qual o ritmo que você foi até agora, fala como é que está a sua frequência. Fala assim, olha, você está aqui, não está competindo. Você pode ir um pouco mais devagar, né? Que vai fazer melhor para o seu coração, não vai desgastar tanto aí suas articulações pela sua idade, não sei. Você pode ter um guia ali, que é um personal trainer o tempo todo, fazendo as coisas junto com você, né? Ó. E pensando do ponto de vista profissional, você que é um profissional que é referência, inclusive, né, em conselho de empresas, ou seja, não somente como professor, né, que as Hum. pessoas buscam no professor, cara, e aí, o que, que eu faço com o chat GPT, né? Tipo, acho que deve ser Sim, a pergunta mais comum aí que o pessoal faz com e tal, a certeza. gente vai entrar Uhum. nessa seara. Mas lidar com um tema que tem um ritmo de obsolescência tão rápida, né? Porque, tipo assim, você falou um negócio de tecnologia agora, daqui 2 dias, essa tecnologia já pode estar Sim. obsoleta por uma nova tecnologia. Como é, cara, lidar com tudo isso e se manter atualizado sempre? É complicado para você? É complicado, mas eu olho muito mais grandes tendências, e quando eu estou dentro de uma empresa, eu preciso olhar para o que é relevante para aquela empresa, Boa. né? E como conselheiro, na verdade, você não é a pessoa que precisa estar mais atualizada, né? Você tem que falar para a empresa, você precisa trazer alguém nesse estágio que está a tecnologia, você precisa trazer alguém aqui dentro para estar mexendo com essa tecnologia todos os dias. Então, né? Tô 5 dias por semana aqui, tá focado nessa tecnologia, porque ela já está no estágio de maturidade muito alto. Mas essas coisas você vê elas ao longe surgindo, né? Inteligência artificial, ela começou a ser pesquisada oficialmente na década de 50. Se você leva em consideração o que Alan Turing fez ali durante a Segunda Guerra, decifrando enigmas, você tem desde os anos 40, você já tem trabalho de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está rodando há muito, muito tempo e com coisas grandiosas, né? Lá atrás, a IBM, quando venceu com o jogo de xadrez, depois fizeram o AlphaGo, venceu com Go, quer dizer, que a inteligência artificial ia ser disruptiva, ia mudar a forma como a gente faz muita coisa, isso já é um olhar de muito tempo. Os negócios têm que olhar assim, o que vai mudar dentro do meu segmento, e quem trabalhava para o segmento, por exemplo, de conteúdo,
Ano passado, eu tô lembrando, eu preciso lembrar que um momento que a gente tá com as coisas vão se falando muito rápido, mas 2022, começo de 2022, março de 2022, eu fui no SXSW, Uhum. né? Então já vai fazer Em quase Austin. em Austin, vai fazer quase um ano e meio, e teve uma palestra falando sobre a capacidade do modelo GPT, não existiu o chat GPT ainda, mas o modelo GPT já existia, a capacidade do modelo GPT de compreender um livro ali de crianças ali, que tinha texto e figuras, mas que tinha um desfecho de uma história que era um pouco irônica, era um detalhe, né? Tipo assim, o urso queria saber quem tinha roubado o chapéu dele, e aí te perguntava para várias pessoas, e um dos desenhos, um personagem estava com o chapéu dele e falou, não sei do chapéu e tal. Se você só olha o texto, você não entende. Você olha as imagens e fala assim, pô, mas esse aqui tá mentindo, olha o chapéu do urso ali nele, né? E as caras queriam ver se a inteligência artificial captava essa sutileza, né? E aí teve um cara que descreveu as imagens do livro e o GPT apontou, falou assim, personagem tal em tal página está mentindo, pô, o chapéu estava lá, etc, tal. Ou seja, fazia já a interpretação, texto, imagem e a conexão com uma É, realidade. e no final o urso volta, né? Desculpa, spoiler do livrinho infantil, mas o urso volta, come aquele, ele percebe que foi enganado. Eu falei, nossa, eu lembrei agora que eu vi o meu chapéu. Ele volta lá e come, né? Mas a história textual não fala que o urso come o personagem, mas aparece, tipo, na imagem, não lembro agora, a boca suja, alguma coisa, mostrando, ele comeu o animalzinho lá, roubou o chapéu dele, né? E de novo está na imagem, né? E aí, quando você descreve isso, você fala assim, não, o urso percebeu, voltou lá, e ele conecta, que no texto ele fala que percebeu, e na imagem mostra que ele comeu. Então, a inteligência artificial já entendia um ano antes. Então, quem trabalhava com construção de texto, interpretação de texto, já estava olhando já deveria estar olhando essa Não estava tecnologia. olhando. Já deveria estar olhando. Aliás, tem gente que não está olhando ainda hoje. Ainda hoje. E se você pega ali no final de 2021, você pega relatório eu não sei se é do Gartner ou da McKinsey, de tendências tecnológicas para McKinsey. 2022. Ambos acho que falaram temas Falaram diferentes sobre isso, né? Falaram de inteligência artificial generativa já ali no final de 2021 Uhum. para 2022. O ChatGPT veio no final de 2022. Ou seja, já existiam reportes de tendências avisando, olha, inteligência artificial generativa já é capaz de fazer essas coisas. Se você vai no meu Instagram em janeiro ou fevereiro de 2022, antes de eu ir no SXSW, mas depois de eu olhar esses reportes de 2021, eu falava como uma das tendências para o marketing o uso de inteligência artificial generativa para a criação de conteúdos. Quer dizer, isso que tá explodindo hoje, há um ano atrás, há um ano e meio atrás, já era uma tendência que eu considero clara. Quando já está em vários reportes, é uma tendência claríssima. Você não precisa ser um gênio da futurologia. Eu só li um reporte e fez. A questão é que eu estou acostumado a olhar sinais de novidades tecnológicas e entender como se aplica em determinados mercados, né? Mas, de uma certa forma, essa explosão te surpreendeu? Ela surpreende. O que me surpreendeu num primeiro momento foi ver o qual avançado estava isso. Apesar de eu ter lido que já está Entendi. maturidade, porque o que acontece? E até hoje tem gente que acha que não está avançado, né? Sim. Saiu eu fiz um post sobre como você não se assustar, se preparar. Não lembro agora exatamente qual é o título do post, mas tem um mês atrás que eu fiz no LinkedIn. Ontem saiu um boletim do LinkedIn falando sobre como se preparar para inteligência artificial. Ele linkou o meu post e citou uma frase minha lá. Uhum. E aí eu fui lá nesse link, né? Comentei, que legal que o LinkedIn selecionou. Comentei mais alguma coisa, porque eu comentei e ficou nas minhas notificações lá, avisando que outras pessoas interagiram naquele post. Eu deixei, porque como é um post sobre inteligência artificial, o assunto tá bombando, eu queria ver o que as pessoas comentam. E aí chega um cara comentando e falou assim, não, porque isso aí tá exagerado, porque a inteligência artificial não é capaz de fazer isso. Ele listou, sei lá, umas 4, 5 coisas, todas elas a inteligência artificial já faz. Então, mas o que acontece? Não estou dizendo que ele Você lembra algum? Ele falou de questão de criatividade, e a gente achava muito que criatividade ia ser... Uhum. Tava protegido pela A gente inteligência. tá protegido. E não, criatividade... o que a inteligência artificial não faz é conectar diferentes áreas do conhecimento. Mas dentro de uma única área do conhecimento, você fala, pinta esse quadro como se você fosse o Van Gogh, pinta esse quadro como se fosse o Monet. A Simone e Van Gogh se juntassem para criar uma obra de arte juntos, como é que seria esse estilo? Cara, ele é mais criativo do que a gente. Você fala assim, eu quero que você pegue esse funk e toque ele no estilo do Mozart. Ela faz, né? Então, agora sim, em termos de
capacidade de criação, ela tem quase infinita. Agora, se você perceber essas coisas todas que eu falei, a ideia da criatividade, a fagulha inicial, ela está no humano que digitou o prompt. Ou seja, não é que a nossa criatividade não é mais importante, mas ela está muito mais numa criatividade imaginativa do que numa criatividade operacional, criativa de fazer as coisas, né? Quer dizer, você não precisa mais pintar como o Monet ou Van Gogh. Você precisa ter um repertório de pintores, imaginar o que você quer fazer e pensando dentro desse repertório como eu combino essas coisas. Ou seja, torna-se muito mais importante você ter repertório e imaginação, né? E a máquina, ela tem o poder de execução. Quer dizer, o texto, eu preciso ser muito bom em criar textos. Olha, talvez seja mais importante hoje você ter imaginação, né? Pensar no roteiro, no argumento, porque a criação efetivamente do roteiro e das falas, a inteligência artificial pode fazer isso muito rapidamente. Ou seja, pela primeira vez, quem sabe fazer as melhores perguntas vale mais do que quem sempre focou nas respostas. Muita gente tem falado isso não está errado. Aham. Mas tem um passo a mais, é que não é só fazer a pergunta, né? A gente dá um comando. Sim. Tem uma ingenuidade. Eu falo assim, se eu souber fazer boas perguntas... Sim, se você souber fazer boas perguntas, você tem muita, não é pouca não, você tem muita vantagem entre quem não sabe fazer boas perguntas, mas perceba que eu não estou perguntando para ele como é que cria o quadros ou qual seria a melhor combinação entre artistas. Eu tô dando um comando dizendo, eu quero que você misture esse artista com eu quero que você misture esse músico com aquele, eu quero que você faça um roteiro de uma história que tenha tal argumento, tais personagens. Você está dando comandos, né? Então, tem uma parte criativa acontecendo dentro da sua cabeça que ela precisa de repertório. E quem tem mais repertório, eu prefiro falar, tem mais vantagem agora. Por exemplo, a gente usar no marketing, que é uma área que foi a primeira área que eu me surpreendi. Porque no começo saiu o ChatGPT, o que todo mundo estava fazendo? Um poema, queria um poema, queria Sim, uma tava piada. brincando, né? Até que alguém, não sei quem, não fui eu a primeira pessoa a fazer. Eu comecei a mexer lá ali em comecinho de dezembro. Eu tenho até a data anotada no meu WhatsApp, porque eu achei, mandei o link, eu mando para mim mesmo no WhatsApp as coisas quando eu acho, para não, e depois termino o dia ou a semana, eu dou uma olhadinha no que ficou pendente ali. Então foi no dia 3, 4, 5 de dezembro, alguma coisa assim. Ele saiu 30 de novembro, comecei a brincar e comecei a fazer essas coisas. Aí algum lugar eu vi, provavelmente no LinkedIn, não sei, alguém que começou a fazer, criou um livro, criou um artigo, né? E aí eu comecei a brincar com isso, pedi para criar um artigo, aí criar texto de anúncio, criar um plano de marketing. E aí comecei a perceber que se você tinha o repertório, você fala para ele assim, cria um plano de marketing para a empresa X. Ele vai fazer um negócio muito, muito, muito básico. Sim. Você vai olhar e falar assim, eu como planejador de marketing não estou ameaçado. Agora, se você descrever o segmento de mercado da empresa, se você descrever... Contextualizar para ele tudo. O público, se você disser para eles produtos, as vantagens proposta de valor dos produtos, os principais problemas que resolve do cliente, se você dá para ele bastante informação técnica, ele já te faz um negócio muito mais detalhado. Aí se você der um zoom, né, pegar esse planejamento, vou pegar ele na parte de mídia paga. E você começar a falar qual o objetivo da campanha, como que você quer que otimiza o resultado por ação ou por lead. Você der para ele os critérios para definir o que é um MQL, um SQL dentro daquele contexto de campanha, explicar quais são as diferentes CTRs por tipos de anúncios, como você der um histórico do que você tem de mídia paga para ele falar. Se você focar numa mídia específica, num Google, ou num Facebook Ads, ou numa outra plataforma de programática, você começa a entrar mais no detalhe, ele vai fazendo coisas ainda mais surpreendentes. Só que se você não conhece de planejamento de marketing, se você não conhece de fundamentos e de estrutura de mídia paga, você nem sabe dar esses comandos, você nem sabe entrar nessa profundidade. Então a questão é que quem já sabe consegue extrair da máquina algo muito mais avançado do que quem não sabe nada. Então, talvez você fazer as boas perguntas, ela vai te direcionar do lado da mídia paga. Mas quem vai fazer a melhor campanha de mídia paga não é quem é mais criativo, não é quem é mais imaginativo, não é quem sabe fazer as melhores perguntas, é quem entende melhor de mídia paga. Quem entende melhor de mídia paga consegue fazer um negócio ainda melhor com o ChatGPT. Então, assim, não é que você pega a pessoa lá que não sabe andar, bota um exoesqueleto nela e agora ela anda, né? E o ChatGPT meio que faz isso? Faz. Se é um pequeno negócio, você não tem ninguém para cuidar de marketing. Ele faz o básico de marketing. Faz o básico.
Agora, se você já é alguém super forte, o ChatGPT é tipo uma armadura que te deixa quase indestrutível. Uhum. Então, ela permite, na verdade, É o superpoder. ela te dá um superpoder além. Uhum. Cara, ela é tipo assim, você já é o super-homem e agora você botou uma bateria solar em você e você ficou muito mais forte, muito mais produtivo. Muita gente pergunta assim, dentro de mentoria ali para empresas, tipo, eu pensei em mandar embora os sêniors. Tem um cara que falou bem assim para mim, e deixar os júniors com o ChatGPT fazendo. Aí ferrou. Eu falei para você, não, é o contrário. Você com um sênior, ele vai fazer o trabalho agora de 3 sêniors, 5 plenos e 10 júniors sozinho com o ChatGPT. Então, quem já domina tem mais poder. E isso é realmente uma realidade. As empresas já estão enxergando isso. Minha visão, não. Tá. As empresas ainda estão achando que, tipo assim, em vez de contratar alguém, tenta se virar aí com o ChatGPT. De novo, não é que está errado isso. Assim, você entre gastar um salário para contratar alguém e tentar o ChatGPT fazer, o ChatGPT custa $20 por mês. Claro. Ele vai entregar algo para você. Exatamente. Ele vai entregar o melhor conteúdo para você, o melhor planejamento para você, o melhor resultado para você? Não. Ele tá ali na média. Se você contratar um cara ruim, o ChatGPT é melhor que o cara ruim. Uhum. Agora, se você contratar um cara bom e botar o ChatGPT na mão dele... Aí vamos pensar em alguns contextos, então. Uhum. Então, primeiro, o cara tem lá um pequeno negócio e ele tem um serviço de agência lá. O cara, sei lá, cobra R$2.000 por mês para ficar fazendo postzinhos, textozinho e tal. Cara, para esse cara, o ChatGPT, se ele tiver um mínimo de noção de marketing, já resolve o problema dele e já mata o problema daquela agência. Sim. Porque a agência entrega um serviço extremamente básico. Exato. E simplório do ponto de vista do que ele pode fazer com o próprio chat e... A agência que já faz um serviço básico com o ChatGPT, ela vai conseguir fazer um serviço melhor e em maior volume. Em maior volume. Em maior volume. Só que talvez a agência não conseguiu ainda materializar isso para o mercado, né? Porque se a visão, se o cara que teve conexão com o chat, ele perceber que o que ela está entregando não evoluiu, ele sabe que facilmente substitui o trabalho dela, né? Sim, o cliente desse cara, se ele aprender um básico de marketing, ele pode igualar o que essa agência que é básica está fazendo. Agora, esse cliente dele não sabe nada de marketing. Ele vai jogar lá um planejamento. Eu espero que a agência, mesmo que seja básica, ela saiba um pouco mais de marketing do que o cliente, ela consegue fazer uma coisa num nível melhor. Agora, é tudo uma questão também de segmento de mercado, de orçamento. Quer dizer, esse cara está lidando com um cliente que tem um orçamento muito pequeno, né? E se essa pessoa talvez, se está muito apertada as contas para ela vai fazer sozinha com o chat e vai dispensar a agência, né? Tipo, a agência me entrega algo mediano. Se eu pagar R$20 no ChatGPT, fizer um curso online de marketing gratuito, tem curso bom gratuito, Sim. né? Eu consigo já pilotar o ChatGPT e fazer sozinho? Consigo. Eu tenho tempo para isso? Tenho. Né? Então, muita gente vai começar a se virar sozinho com o ChatGPT. A questão é que a barra do mercado como um todo está subindo. Quer dizer, o que você entregava antes com um nível de serviço básico, ele tem que ser um pouco melhor agora, senão a pessoa vai usar o ChatGPT sozinha. E quem já era especialista, se não adicionar o chat, tipo, eu já sou muito bom. Você tem que adicionar o ChatGPT assim mesmo, porque ele te ajuda a lembrar coisas. Eu tenho produzido muito conteúdo com o ChatGPT. Então eu vou lá, faço uma aula, coloco todos os pontos que eu acho importante ensinar naquele coisa. Eu pego esse roteiro da aula, passo no ChatGPT e pergunto: para um curso com esse objetivo, que os alunos têm esse perfil, eu montei esse roteiro aqui. O que você acha que pode ser melhorado? Aí ele coloca, talvez você devesse fazer... Ele me dá lá... Se você usa o GPT pago lá, o 4, ele tem um default de dar 10 sugestões para tudo. É engraçado. Você não diz quantas sugestões você quer, ele traz sempre 10. Sim. Ele vai instalar 10 coisas. Em geral, 3 delas são boas ideias. Eu falei assim, realmente isso aqui eu não tinha pensado em colocar. E não é que eu não sei, eu não tinha lembrado. Eu tenho mais de 30 anos de experiência profissional. Você acha que essa experiência está toda aqui o tempo todo, boiando na minha cabeça e eu lembro de cada detalhe? Não lembro. Mas quando ele vai lá e fala para mim, assim, por que você não coloca tal coisa? Eu falo, putz, é verdade. Então, ele é como se alguém tivesse... É alguém muito bom revisando o meu trabalho o tempo todo e me ajudando a fazer algo muito melhor. Eu raramente crio o conteúdo 100% com o ChatGPT, mas quando ele revisa o que eu faço e me dá ideias, o final sai muito melhor do que quando eu fazia sozinho. Uhum. Quer dizer, eu me considero muito bom nessas coisas que eu faço. Com o ChatGPT eu estou fazendo ainda melhor. Se eu não tivesse, quem fosse um pouco
menos experiente do que eu, com o ChatGPT, já ia me igualar e em pouco tempo ia acabar me passando. Ó, eu vou dar alguns exemplos de algumas aplicações que eu tenho utilizado e você pode até falar, cara, você está chegando isso aqui, de repente acrescentar mais alguma coisa. Claro. Por exemplo, eu vou escrever ali vou entregar um conteúdo, no caso de um curso. Então eu pego um artigo que eu sei que é um artigo bem elaborado, Muito bom. eu mando esse link para o chat e peço para ele reescrever isso de uma forma melhor. Aí beleza, ele vai lá e me reescreve praticamente o artigo. Ok, primeira fase. Aí eu pego depois, com base nesse artigo que foi reescrito, me monta ali os slides para que eu possa preparar o conteúdo. E aí depois que ele me monta o slide, agora com base nisso aqui, me monta um e-book de forma mais prática e simplificada para que eu possa entregar como material de apoio a esse conteúdo. Você vê que falta alguma coisa a mais que eu poderia incrementar? Teria que olhar no detalhe como você está fazendo. Sim. Porque, por exemplo, para você colocar o link, você tem que estar usando o pago na versão 4 com navegação web ligado. Isso. Ou usando algum plugin de leitura de navegação web. Né? Você pode também copiar e colar o texto direto. Mesmo que for um texto longo. Mesmo que for um texto longo, no 4, na versão no GPT Plus, com 4 você consegue mandar num único prompt 14 mil caracteres. Tá. E você consegue encadeando esses prompts. Por exemplo, eu quando eu vou produzir algo, eu geralmente seleciono 3 artigos no mínimo, né? De 3 a 5 artigos. Isso que você falou, por exemplo, eu faço muitas vezes um roteiro desse. Então, eu seleciono às vezes mais de um artigo e copio trechos desse artigo, porque às vezes não é o artigo inteiro que é interessante, né? Então, eu falo assim, olha, baseado nesses trechos aqui, cria alguma coisa. Na hora que você pede para ele criar os slides, às vezes o comum dele é fazer uma coisa muito superficial. Entendi. E às vezes, dependendo do tipo de público que você quer, você quer alguma coisa um pouco mais prática, um pouco mais hands-on. Dá para você controlar a temperatura por exemplo, fazer um curso. Eu estou fazendo um curso de nível estratégico, tático, então, operacional. Eu posso colocar isso, acrescentar isso dentro do contexto no comando. Exatamente. Acrescentar de qual o objetivo desse curso. Se ele é estratégico, tático, operacional, para que tipo de público, para que tipo de segmento de mercado. Isso, segmento eu já utilizo com muita frequência. Então isso eu vejo claramente, tipo assim, como ele consegue ter uma visão daquele segmento de uma forma muito assertiva. Ele tem... o pessoal fala muito dos parâmetros. Os parâmetros são vetores de interpretação e refinamento. É até um pouco difícil falar porque são bilhões de parâmetros, né, literalmente. Agora, em termos de repertório de treinamento, ele tem quase tudo o que foi colocado na internet até setembro de 2021. Né? E quando você usa a parte que navega e links, ele vai pesquisar em tempo real na internet coisas mais atualizadas ainda. Então, ele conhece... Pra você ter uma ideia, ele não foi treinado, o GPT, em matemática. Só que no GPT-4, você dá testes de matemática, eu não lembro exatamente o percentual, mas é mais de 80%. Eu não sei se chega a 90% de assertividade ali nas respostas, né? Eu tenho uma experiência em relação a isso. Eu estava negociando um imóvel e nesse imóvel tinha a seguinte situação. Um valor de entrada, valores mensais, parciais anuais, uma taxa de juros aplicada a esses valores mensais e uma taxa de juro aplicada a essas parciais anuais e tal. E aí você tinha que trazer valor presente, né? Você tinha que descapitalizar o dinheiro todo, enfim, tinha uma série de regras e tal. E aí, cara, os caras mandaram para mim lá e eu falei, cara, esse negócio tá errado. Eu sabia que estava errado porque eu achei muito, muito fora, né? Mas eu queria dar um trabalho do caramba para eu poder chegar ao cálculo. Eu comecei a desenhar tudo. A situação é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Cara, ele montou tudo, montou as fórmulas. Aí eu falei assim, agora me monta uma tabela com todas essas informações, com todos os pagamentos nesse período de X anos. Ele montou a tabela inteira. Eu cheguei para os caras, peguei aquilo ali e tudo mais e tal, mandei para os caras, eu falei, olha, eu refiz os cálculos aqui e cheguei isso aqui. Os caras demoraram 2 dias para me responder, para falar que estava certo. Não, inclusive vocês falaram o seguinte, quanto que você tinha de capital e quanto que você podia dispor mensalmente e falar para ele assim, faça uma contraproposta que fique mais vantajosa para mim, ele faria para você.
Caraca. Ele faria para vocês. Podia ter ido um pouco mais, além de corrigir os coisas. Usar ele para negociar. Como consultor. Como consultor para negociar, entendeu? Aí, quando a gente, voltando ali, por exemplo, da aula, né? Eu estava falando, por exemplo, que ele não foi treinado em matemática, mas ele sabe resolver matemática. Por quê? Porque nos conteúdos que ele consumiu, tinha muita coisa de matemática. Ele aprendeu isso também de tabela. Né? Existem modelos de inteligência artificial que foram treinados para resolver fórmulas químicas. Quando você pega, o modelo GPT não foi treinado para fórmulas químicas, mas ele consumiu uma quantidade tão vasta de conteúdo que tinha muita química ali, ele resolve equações químicas melhor do que modelos que foram treinados especificamente com equações químicas. A tese que se tem sobre isso, assim, pô, como ele é melhor? É porque, na verdade, tudo que a gente faz como humanidade é linguagem. E as coisas, querendo ou não, estão interconectadas entre si. Quando o modelo foi treinado só com química, ele ficou com uma visão limitada de mundo. O GPT, por ter sido treinado com tudo, ele entende química e entende essa química contextualizada no dia a dia, entende essa química em diferentes contextos, no contexto escolar, no contexto industrial, no contexto da natureza, de sustentabilidade. Então, ele consegue aplicar essa química em uma variedade de casos que estão dentro do conteúdo mais amplo, que não está dentro do conteúdo só química. Porque você ensinou, você ensinou ele a fazer química, aquele modelo treinado só para química, mas não ensinou ele a conectar a química com as outras coisas da vida. O GPT já nasceu com a matemática conectada às outras coisas da vida, com a química conectada às outras coisas da vida, com o direito conectado às outras coisas da vida. Então, quando foram comparar ele com os modelos específicos, perceberam, cara, ele é melhor que os modelos específicos em muitos casos. O 3.5 nem tanto, mas o 4 bate praticamente todos os modelos específicos. Não, e vai além. Você foi entrar em questão de surrealidade, esses modelos de LLM, eles conseguiram perceber padrões de linguagens em coisas que a gente não entendeu ainda que é linguagem. Por exemplo, se eu te falar que música é uma linguagem, matemática é uma linguagem, você aceita porque nós já ouvimos um monte de poetas, de cientistas falarem isso, né, de palestrantes. Aí a gente ouve assim, música é uma linguagem. Você de fato, né? Música conecta com a gente de várias formas, etc. Agora, ressonância magnética é uma linguagem. Fizeram um estudo, isso tem em paper publicado e tudo mais, onde mostrava para a pessoa imagens e a ressonância magnética aqui mapeando o cérebro. Então, várias imagens, as pessoas viam filmes, ouviram músicas, fizeram várias coisas enquanto estava sendo feita a ressonância magnética. E jogaram isso no modelo de inteligência artificial, ele percebeu um padrão de linguagem na ressonância magnética. Hoje, se você fizer uma ressonância magnética minha ou sua, enquanto a gente está vendo um filme ou vendo uma imagem, a inteligência artificial consegue, com base na nossa ressonância magnética, dizer o que nós estamos vendo. Se for uma imagem, descrever uma imagem. Se for um filme, descrever a cena que nós estamos pensando no momento. Surreal. Isso, e aí pensa o seguinte, cara, se você bota uma ressonância magnética numa sala e bota as pessoas ali e começa a ler, você está lendo a mente das pessoas. Isso não é ficção científica. Isso tecnicamente já existe hoje. Já existe hoje uma máquina que lê mentes. Caramba. Sabe aquelas cenas de filme que fala assim, fazer um interrogatório, a pessoa não quer dizer. Cara, não precisa. Você bota uma ressonância magnética e vai fazendo perguntas para a pessoa. Se ela pensar, a leitura de ressonância magnética já consegue projetar o que ela está vendo. Não fica perfeito, a imagem fica tipo, você fala... Tem até os exemplos lá, tem lá tipo ursinho, né? A pessoa está fazendo um ursinho de pelúcia. Aí tem do outro lado, tem um ursinho de pelúcia também. Ele não é exatamente uma cópia, mas a inteligência percebeu que você está imaginando um ursinho de pelúcia e você consegue ver ali, né? Se você olhar o paper, tem algumas coisas interessantes. Tem, sei lá, um gafanhoto, né? A pessoa viu um gafanhoto. Aí do outro lado, o que a inteligência artificial viu é um gafanhoto meio gigante. Eu não sei se a pessoa tinha medo de gafanhoto e quando pensou no gafanhoto, pensou ele meio como um monstro, né? Mas ele faz ele lê a sua interpretação do que está ali. Surreal, né? Então ele foi calibrando. Então, já existe hoje o poder de ler mentes, ele já existe hoje e pronto. A gente acha que é ficção científica, não, já existe. Outra coisa, roteador de Wi-Fi. Roteador de Wi-Fi, para funcionar, ele tem as ondas, elas estão indo e voltando, né? Porque você, por exemplo, seu computador está aqui, o roteador está ali. Você está recebendo coisas, né, download, você está enviando coisas, upload. Então, as ondas estão indo e voltando, né, e estão atravessando paredes, etc. Os caras conseguiram fazer um algoritmo que, analisando as ondas de Wi-Fi, conseguem detectar pessoas em tempo real se movimentando.
Então, ele consegue enxergar um ambiente onde a única informação que eu tenho são as ondas de Wi-Fi. Então, se eu conectar hoje no roteador e usar esse algoritmo, eu consigo saber todo mundo que está no raio de ação desse Wi-Fi, eu consigo saber quantas pessoas e o que elas estão fazendo. Se você pensar bem, você avisa no raio-x do Superman. Pois é. Né? Então, a gente tem a leitura de mentes do professor Xavier lá dos X-Men e a gente tem a visão no raio-x do Superman, que não são mais ficção científica, são realidades. E como que isso foi criado? Usando esses princípios de inteligência artificial e transformar tudo que é uma linguagem. Que no final das contas, essas ondas de Wi-Fi são uma linguagem que nós não entendemos, mas a inteligência artificial entende. A leitura do cérebro em ressonância de magnética é uma linguagem que nós não entendemos, Ou, por mas a exemplo, inteligência artificial entende. a inteligência artificial chegando na internet das coisas, por exemplo, começa a controlar a nossa vida. Sim, Ou saber tudo, né? se a gente não tiver legislações específicas dizendo o que pode e não pode estar Pode. embarcado nesses dispositivos e como esses dados vão ser usados, podem ter coisas absurdas. Alguém pode vender um dispositivo de IoT, né, de internet das coisas, que você botar na sua casa para controlar, sei lá, luz, temperatura, etc. E embarcado nisso está um algoritmo que está monitorando a sua casa. Que inclusive toda a parte de comportamento, né? O horário que você acorda, o horário que você vai no banheiro, o horário que Sim. você toma banho, Sim. quanto tempo você leva nisso, naquilo e tudo mais o que você está fazendo. Ou seja, Eu os não... caras conseguem começar a medir tudo que você está fazendo. Exatamente. Privacidade zero. E quem diz assim, eu não sei o quão complicado é embarcar ressonância magnética. Eu imagino que seja bastante complicado. Agora, Aham. ler ondas de Wi-Fi não é complicado. Roteadores Exatamente. são Total. pequenininhos. Eu imagino que você tendo ali a tecnologia, basta você conseguir entrar no roteador e tá tudo feito. Agora pensa assim, ressonância magnética, será que não dá para colocar dentro de um avião? Agora eu tô entrando na teoria da conspiração aqui. Não dá Pois para é. colocar dentro de um avião. O avião faz um monte de barulho, tem um monte de coisas. Quem diz para você que naquela camada superior não vai ter uma ressonância magnética? E aí pode ter uma espionagem. O cara sabe que a pessoa vai estar no avião, bota uma ressonância magnética em cima do assento dela ali e vai lendo a mente dela enquanto ela está na viagem. Se a gente considerar que nos aeroportos já tem aquela máquina de leitura corporal, né? Que faz o raio-x ali, né? Naquela hora ela pode ler na sua cabeça o que você está pensando. Se a pessoa estiver pensando em bomba, pensando em alguma coisa terrorista, vai parar para interrogar a pessoa. Já pensou? E se você entrar com medo assim, falar assim, nossa, já pensou se imagina que Pegar tem uma bomba? Mas isso fazer pode uma ser interpretado análise- como bomba, sei lá. Fazer uma análise comportamental da pessoa baseado nas feições, enfim. É louco isso aí, né? Porque Esse lance de medir o comportamental, a ciência diz que não funciona bem assim. Inclusive, tem grande discussão aqui Aham. que a galera que vem nessa de ler os sinais aí, o os grande expressões faciais. e não tal. existe nenhum tipo de pesquisa científica que suporta expressões faciais como uma leitura científica do que está acontecendo ou não. Então, a maior parte disso é charlatanismo, né? Uhum. Agora, a gente não está falando de expressões, né? A gente está falando de ler o que a pessoa está pensando. Entendi. Agora, a pessoa pode estar pensando em bomba, não porque ela está carregando Sim, uma bomba, porque ela aham. está com medo de bomba. Sim. Ela pode estar pensando em drogas, não porque ela está carregando droga. Porque, sei lá, ela viu o cachorro lá no aeroporto, no aeroporto tem cachorro, e falou assim, putz, esse cachorro está aqui procurando drogas. Aí a leitura, a ressonância magnética leu você pensando em drogas, né? Aí falou assim, por que você está pensando em drogas? Eu estou pensando em drogas porque eu vi um cachorro aqui. Por que eu tô falando essas coisas? Porque dá para embarcar hoje tecnologia nas coisas e se isso não tiver uma regulação, Uhum. isso pode ser muito mal interpretado e levar a consequências muito complexas. Sim, Né? total. Você está pensando em drogas e vão achar que você está traficando drogas, né? Mas então, peraí. Vamos entender o que a tecnologia faz e vamos definir que a pessoa não pode ser presa ou detida só com base no que a ressonância magnética leu na hora de passar na segurança do aeroporto. Mas quando a gente pensa do ponto de vista de internet, né, analisando todos os nossos padrões comportamentais, isso está dirimindo o que o algoritmo vai entregar em termos de conteúdo, em termos de campanhas, em termos de Sim, publicidade de um modo geral, né? exato. Isso já existe já há algum tempo, né? Exato. E aí, na verdade, eu abri um parênteses gigante, né? Mas não voltando, não respondi lá a sua pergunta lá do Ah, processo sim. de conteúdo. Quer dizer, quando você pegar esse resultado, como eu falei, por que tem que entrar no refinamento? Porque ele tem que entender, se você colocou ali não só os níveis estratégicos, mas se você pediu, por exemplo, para ele dar exemplos, você pode dizer para ele que é exemplos num determinado segmento. Ele deu um exemplo, você não gostou, você pode pedir outros exemplos. Então, via de regra, esse roteiro que você fez para construir um conteúdo, ele está muito bom.
a magia aí, talvez ela esteja muito mais nos detalhes, no seu caso, do que em grandes estruturas. Talvez alimentar com mais conteúdo, dar mais detalhamento do público e detalhamento do que você quer. Uma coisa muito legal em cursos, assim, se você tem tempo para dinâmicas, o ChatGPT cria dinâmicas. Fala assim, eu tenho tantos alunos, queria fazer uma dinâmica prática. Me dê 10 exemplos de dinâmicas que eu poderia fazer e como elas funcionariam. E ele vai dar umas ruins, fala assim, não, isso aqui vai ser sem graça, mas ele vai dar uma assim, pô, essa daqui é legal. Às vezes ele dá 2, 3 legais e fala assim, mistura essa com essa, cria uma outra dinâmica para mim. E aí ele cria uma dinâmica prática pro seu curso. E às vezes ele dá um exemplo, o exemplo não tem muito a ver com o tipo de aluno que você tem. Você fala assim, muda esse exemplo para esse segmento de mercado, muda esse exemplo para esse perfil de aluno. Ele troca o exemplo. Né? Eu confesso, em palestras às vezes sobre diferentes segmentos, eu pego a palestra que eu já tenho para o segmento e falo assim, eu tenho esse exemplo aqui que funciona muito bem para esse público. Troca esse exemplo para esse outro tipo de público. Me dá 3 formas que você mudaria para esse outro tipo de público. E coloca lá, eu olho e falo assim, essa daqui eu gostei. Eu vou lá, vou trocando os slides, ajudando personalizando ele de acordo com aquele outro tipo de público. Então tá mais aí o seu roteiro de uma forma geral, ele tá muito bom. Mas tem esses detalhes, esses aprofundamentos que você pode ir, né? E aí que eu vejo a grande vantagem competitiva de você conhecer mais a fundo. Não é bem o ChatGPT, mas ter mais experiência em lidar com ele, né? Talvez você não esteja criando bons exemplos, boas dinâmicas de curso, esteja dando exemplos muito operacionais para a gente do nível estratégico. Tudo isso você pode controlar na temperatura como você está fazendo, né? Entendi. Incrível, né? Sim. Incrível. Quer ver uma outra coisa que eu fiz? Eu precisava fazer uma entrevista com um australiano e eu peguei as informações todas dele, que eu tinha reunido, joguei todas as informações para o chat. E aí, baseado nessas informações, eu pedi para ele sugerir perguntas para fazer para o australiano. E aí, ele me deu todas as perguntas que ele sugeriu. Aí, baseado nessas perguntas, eu falei, agora já me deixa isso traduzido para o inglês. Aí ele já deixou a entrevista pronta. Sim. Eu não sei se você colocou, além das informações sobre o australiano, informação sobre o seu público. Sim, acrescentei qual era o público-alvo dessa entrevista e coloquei que ele era especialista naquele mercado, que era justamente o mercado na qual seria conduzido o podcast, né? Entendi. Tem várias coisas que você pode colocar, mas como eu falei, é mais detalhes, né? A gente está num momento onde ninguém mais não sabe usar ChatGPT. Pelo menos quem está interessado. Sim. Né? Quem tá o mínimo a pessoa já sabe fazer. O mínimo sabe fazer. Quem teve contato ali no começo do ano, né? Tipo, sei lá, eu acho que março foi quando explodiu, assim, absurdo, né? Já está usando minimamente, né? A questão hoje está muito mais nos detalhes, né? Por exemplo, às vezes ele tem você passou toda a biografia dele e você estava mais interessado numa determinada experiência específica dele, mas o ChatGPT não sabe. Então você fala assim, olha, eu estou mais interessado nisso aqui, foca mais as perguntas nisso aqui. Na hora que ele faz as perguntas, você fala assim, pô, eu gostei mais das perguntas 5, 9 e 10. E não gostei das perguntas tal. Então, refaça as perguntas sabendo que eu não gostei dessas e gostei mais dessas. E aí ele já troca o questionário para você. Entendeu? Incrível, né? Você pode pegar as perguntas para as pessoas, botar para elas votarem, entendeu? E depois voltar com o que for mais votado, enfim. Podia pegar script achar uma outra entrevista dele, baixar a transcrição, né, e colocar, isso aqui é outra entrevista que ele já fez, eu queria que não repetisse nenhuma pergunta. Trazer elementos novos. Então tem... aí é mais imaginação, como eu falei, do que a estrutura da coisa. E, inclusive, falando sobre transcrição, aí saindo um pouco do chat e indo para outras inteligências artificiais, nós temos hoje N possibilidades com outras inteligências complementares. Algumas estão ligadas à própria OpenAI. Sim. Utilizam como plataforma de fonte de dados, no caso? Elas usam a API, né, e criam templates lá dentro. Templates lá dentro. Então, assim, tem muita inteligência artificial de construção de conteúdo que ela, no final, ela está usando o ChatGPT por trás. Ela está usando, na verdade, um modelo GPT através de chamadas da OpenAI. E ela já criou um template lá para você. Então, tipo assim, descreva você, descreva o seu negócio, descreva o seu tom de voz, descreva o seu público, descreva o seu produto, descreva o seu propósito de valor. Então, ela criou lá uma página que é um questionário gigante
E toda vez que você vai pedir alguma coisa, ela combina essas respostas que você deu com o que você está pedindo e ela faz um prompt já mais elaborado para você. É tipo andar de bicicleta de rodinha, né? Então, assim, ela é legal para você começar, só que se você já está dominando o ChatGPT, se você já entendeu, se você já tem um pouco dessa técnica e você mesmo escreve os prompts, você consegue ir um pouco além do que utilizar essas inteligências artificiais que estão fazendo chamada API. Mas para quem não tem conhecimento profundo, aquele que eu falei, o cara tem um pequeno negócio dele, ele quer fazer marketing, ele não conhece de marketing. O que faz mais sentido para ele? Pegar uma inteligência artificial dessa que custa, sei lá, às vezes $5, $10 por mês, ou fazer um curso de marketing e depois usar o ChatGPT? Para esse público, essas inteligências artificiais vão resolver as coisas muito mais facilmente, vão ser um atalho bastante interessante. A última vez que eu olhei, tinha mais de 4.000 dessas inteligências artificiais. Mais de 4.000. Mais de 4.000 dessas aplicações pequenas, usando chamadas a APIs diversas. Tem um indexador de aplicações de AI, chama There's an AI for That, né? Boa. Vou pesquisar para a gente colocar na descrição. Sim, a última vez que eu entrei lá tinha mais de 4.000 aplicativos lá. Aí você pode dizer o que você quer fazer. Eu quero fazer apresentações. Aí ela, vai trazer lá para você 200, 300, 500 lá que fazem apresentações. E aí você vai brincando, né? E elas usam o GPT da OpenAI, elas usam Midjourney, Dali, né? O Midjourney também é outra revolução que nós temos, né, do ponto de vista de imagem, né? Sim, absurdo. Ele tá numa perfeição atual que, se você entende de arte, consegue descrever todos os elementos, ele cria algo indistinguível de realidade. Eu tenho um amigo que é fotógrafo, ele viu 2 imagens criadas e falou assim, da esquerda eu consigo dizer que é inteligência artificial por causa disso. Disso é da direita, se falassem para mim que foi uma foto, eu não conseguiria apontar na imagem e falar assim, eu sei que não é uma foto por causa desse detalhe aqui. Ele falou assim, tá perfeito. Só que um prompt para criar uma imagem dessas, ele tem milhares de palavras, literalmente. Né? Eu vi um caso, o cara foi colocando passo a passo, que primeiro ele descreveu todo o ambiente, né? Então, não só detalhes do que tinha naquele ambiente, dimensões, luz, profundidade, toda a descrição do ambiente. Aí ele fez um outro conjunto de prompts e criou uma pessoa, né? E aí de todas as características físicas dessa pessoa. Depois ele combinou os 2 prompts, colocando a pessoa naquele ambiente, e nesse ele colocou muitas especificações no prompt de fotografia. Eu quero que você fotografe essa pessoa nesse ambiente, usando câmera tal, usando filme tal, usando ISO tal, usando abertura tal, usando exposição tal, usando flash, isso, aquilo, com a luz vindo daqui, papapá, rebatendo dessa forma. O prêmio de fotografia daqui a pouco vai ter que ter uma prova de que realmente foi uma fotografia real. Já aconteceu, você pesquisar no Google, você vai ver, já teve um prêmio de fotografia recente, que a foto que ganhou era de inteligência artificial, que o cara inscreveu para sacanear, e quando ganhou ele revelou justamente para provar essa tese. Nossa, surreal um negócio desse. Sim, ele falou assim, olha, essa foto minha eu nunca tirei, essa foto eu criei na inteligência artificial, e ela ganhou um prêmio de fotografia. Então já está acontecendo isso. Incrível. Um prêmio, você entende que as pessoas que estão avaliando eram bastante técnicas. Sim. Elas não conseguiram perceber que tinha sido criado por inteligência artificial. E aí, voltando sobre aplicações simples do marketing. Então, por exemplo, o cara vai lá e ele faz no chat um texto para um post específico. Depois ele vai pelo Midjourney, ele vai lá e faz essa imagem. Processo relativamente simples de fazer isso aí, e mata novamente o cara do marketing que está fazendo feijão com arroz, né? Do cara que está fazendo feijão com arroz, ele morre, entendeu? É assim, se você, por exemplo, você fazer um prompt básico, o Midjourney já te dá algo muito bom que serve de ilustração. Para servir de ilustração para post em rede social, não precisa de ser muita coisa. Sim. Então, de novo, quem vai conseguir fazer melhor é quem tiver condições de dar para o Midjourney mais detalhes sobre o que o público-alvo daquele cliente gosta de ver. Como que cores impactam, pessoas impactam, o quanto que é importante diversidade, o quanto que é importante sustentabilidade, o quanto que esses elementos têm que estar na imagem ou não. Quer dizer, você fazer uma boa... Quem sabe fazer uma boa direção de arte, né?
vai conseguir dar comandos mais elaborados, vai conseguir chegar numa imagem melhor do que quem não entende nada. Então, quem não tem dinheiro vai fazer o básico com aquilo e está muito feliz. Quem tem dinheiro vai querer o diretor de arte super premium. Quer dizer, a pessoa que é muito boa tecnicamente, ela não perde espaço para o ChatGPT. Quem perde espaço para o ChatGPT é o profissional mediano e júnior em todo tipo de segmento. E que está naquele momento de negação, né? Sim. Ele quer simplesmente ir contra uma nova realidade e ele fica num processo de negação e aí esse cara vai ser atropelado. Eu não sei se tem tanta gente em processo de negação. Eu acho que tem muita gente que... Eu acho que é mais uma questão de ignorância mesmo. Ignorância no sentido de não saber, né? Porque você ouve falar de ChatGPT, você vai lá, testa. Você dá um prompt básico, você olha o resultado. O resultado, ele é medíocre. Eu faço melhor. Você fala, eu faço melhor, e você continua. Você fala assim, você testou? Testei. Né? Mas então, você entende que ela não necessariamente já está em negação, ela não sacou o pulo do gato ainda, que tipo, olha, cara, não era aquele prompt de uma linha que vai derrubar você. O prompt que vai competir com você é o prompt de 10 mil linhas, de 10 mil caracteres, né? É o prompt de 50, 20, 30 linhas lá. É o prompt que a pessoa cola o artigo, coloca lá e começa a pirar na batatinha em cima, na conversa ali. Então, eu acho que tem muita gente que não entendeu que não é para dar comando simples que vai resolver a vida, né? Não é biblioteca de prompt, né? Tem lá a biblioteca de 500 bibliotecas de prompt e os prompts têm todas 2 linhas. Cara, você baixou uma biblioteca de prompt. O prompt tem 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, deleta do seu computador que está ocupando espaço lá. Entendi. Entendeu? É uma coisa muito mais complexa esse prompt para poder chegar a aplicações ali, né, de entregas melhores. Eu tô falando que eu faço os cursos lá dando exemplo de prompts, eu pego um slide inteiro às vezes para dar um exemplo de uma estrutura de prompt e no slide tem os espaços para a pessoa, tipo assim, aqui você vai substituir pela sua descrição do produto. Na hora que a pessoa pegar aquele template e aplicar, vai dar 5 mil caracteres, 10 mil caracteres, né? Então é esse tipo de prompt que é um prompt que rouba o emprego de alguém. Entendi. Né? E aí, pensando, por exemplo, na criação de um personagem, né? Que é um personagem real, por exemplo. Então, vamos lá. Eu chego pro chat e eu começo a dizer quem é o Anderson Hernandes. Cara, o Anderson Hernandes, ele é profissional de marketing, ele tem uma empresa contábil, ele tem isso, ele tal. Aí eu começo a descrever um pouco mais sobre a minha figura de linguagem, enfim. Eu dou uma descrição mais completa tal. Com base nisso, ele vai entregar um conteúdo, ele vai entregar coisas baseado nesses elementos que eu acabei de deixar. Isso tranquilo, né? Sim, sim. Tem uma forma mais fácil um pouco, que se você já tiver, vamos supor que você quer produzir um conteúdo escrito. Você já tem textos seus, né, que você considera bons. Separa uns 5 textos seus, coloca e fala assim, eu vou te mandar agora 5 textos, eu quero que você aprenda o estilo de escrita desses textos. Total. Segue texto 1, texto 2, texto 3, né? E fala assim, aguarde o meu próximo comando. Fala assim, pronto, né? Agora eu já entendi o estilo. Com esse estilo de escrita que você aprendeu, eu quero que você agora crie um conteúdo sobre isso. Então, ele já vai copiar o seu estilo de escrita sem você ter que fazer muito. Você não tem muitos conteúdos escritos prontos, você pode fazer isso que você falou, de descrever quem você é. Ele faz muitas vezes ele vai fazer uma generalização. Né? Se você diz lá que você é um influenciador digital, né, e ele vai escrever, por exemplo, assim, fala galera, tô aqui agora fazendo não sei o quê, porque eu... Sim, ele usa a figura de linguagem própria pro segmento. A generalização que ele tem sobre o que é aquilo. Então, dá trabalho fazer isso, mas assim, é por esse caminho mesmo. Pegando o caso assim, de você já gravou um monte de podcasts, né? Se você pegar a transcrição desses podcasts e pegar a transcrição só da sua fala, né? E falar para ele assim, esses aqui são os melhores podcasts que eu já fiz, né? Baseado nesses, eu queria que você criasse um roteiro para entrevistar tal pessoa. Ele vai pegar baseado na sua forma já de perguntar, de estruturar um roteiro, né? Que são podcasts que você já fez, e vai criar um outro para uma nova pessoa, por exemplo, que você vai entrevistar. Incrível. E aí é uma pergunta. Essas informações que eu coloquei lá, da próxima vez que eu for fazer um outro conteúdo como esse, eu só chamo sobre o Anderson Hernandes, ele já vai ter o registro de tudo isso lá? Como funciona esse processo? Ou eu vou ter que realimentar? Dentro do mesmo chat tem um tempo que ele ainda guarda. Chega uma hora que ele esquece o que está no começo do chat. Ah, tá. Entendi. Ele não mantém toda aquela informação o tempo todo. E aí ele começa a alucinar de novo. Alucinar, inclusive, é o termo técnico, né? Tá para sair uma nova versão do ChatGPT, onde você vai poder
criar um perfil e escrever algumas coisas sobre esse perfil, então ele vai lembrar disso sempre. Mas hoje o ideal seria, cada vez que você começar uma coisa nova, você alimentar outra vez. Eu falei de alimentar com conteúdo que já existe, porque a gente é muito ruim de descrever a gente mesmo, né? A gente tem ou uma versão superestimada ou né? Over ou under da gente, né? Superestimada ou subestimada. Às vezes a gente escreve que é muito bom em algumas coisas que a gente não é, e às vezes a gente se descreve de uma forma muito humilde, muito simples, e a gente é mais. Quando você pega uma coisa que você já fez, ele entende melhor do que a gente mesmo, para ser sincero, né? Ele tem lá todo o conhecimento do mundo quase, né? Porque ele tem a Wikipedia inteira, ele tem conteúdo de sites de notícia, conteúdo de redes sociais. Né? Não tem em nenhum lugar descrito exatamente o que tem lá. Então vamos assumir que tem uma quantidade considerável do conteúdo do mundo inteiro. Até porque é o seguinte, a Microsoft emprestou a cloud dela para treinar, que ela já era sócia da OpenAI antes de sair o ChatGPT. E a Microsoft tem um buscador, que é o Bing, e ela tinha toda essa informação lá à disposição. Tipo, ó, se você quiser usar aqui o portfólio, imaginar que se a Microsoft deu acesso a formar, a Microsoft tinha interesse que o negócio se desse bem, né? Ela pode ter oferecido, ó, tudo isso aqui é o que eu já rastrei da internet com o Bing, pode usar aí. Tá um atalho aqui na sua mão. Outra coisa que a Microsoft tem, todo o conteúdo do LinkedIn é da Microsoft. Né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que tem lá, mas tem muita coisa. Então, na hora que você dá um conteúdo seu, ele compara esse conteúdo da base dele, ele consegue dizer se seu conteúdo, ele consegue dizer melhor do que você mesmo o quão profundo isso é, o quão raso isso é, o quão bom tecnicamente isso é, o quão não é, o quão você está mais próximo dos textos que mais viralizam, que tem mais buscas, estão melhor indexados, ou quando você está próximo dos textos que são mais acadêmicos, etc. Quer dizer, ele tem essa melhor análise do que nós mesmos, porque a gente se compara com o nosso universo, com o universo das pessoas que a gente conhece. Ele está comparando com todo o conhecimento do mundo. Então, até para você fazer uma análise de si mesmo, quiser jogar alguma coisa lá, por isso que eu uso muito para revisar. Porque, cara, quem está me revisando é uma plataforma que tem conhecimento do mundo todo. E a gente tem que lembrar o seguinte, o mundo tem coisas boas e ruins. Então, quando ele traz sugestões que vêm da área lá de conteúdo medíocre dele. Eu falo, eu não quero ir para esse caminho. Ele traz outras sugestões que vêm da área mais acadêmica. Eu falo, não quero ir para esse caminho. Ele traz outras sugestões que vêm de um subset de conteúdo lá, que é onde eu estou posicionado. Aí, essa hora é o meu pensamento crítico de olhar as sugestões que ele deu e falar assim, essas estão boas, essas não estão boas. Isso ainda é o diferencial humano que existe em trabalhar junto com o ChatGPT. Né? Não é só fazer as perguntas ou só ter imaginação, né, dos aspectos que a gente colocou, mas de ter o pensamento crítico de avaliar depois o que ele dá. Você pode pedir o tempo todo para ele sugestões. Ele dá sugestões boas e ruins. Quais são as boas? Se a pessoa não tiver pensamento crítico, não tiver repertório, ela não consegue avaliar isso. Né? Essa decisão vai fazer muita diferença em quem vai se dar muito bem ou não com o ChatGPT. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente está começando a aplicar aqui, né? Então, dentro de um processo de vendas, a gente tem um call que é feito com a pessoa, né? E esse call é gravado porque depois ele serve de base, inclusive, para um onboard daquele cliente e tal. Com base nessas informações, extraindo essas informações de texto através da inteligência artificial e depois pedindo para reavaliar se a narrativa foi adequada, se poderia ser melhorado. Isso é uma outra coisa, por exemplo, que a gente está numa fase inicial aqui. Você tem alguma sugestão nessa base? Você pode, no final de cada onboard desse, pedir um NPS, pedir uma avaliação de 0 a 10, quanto você acha que foi bom isso. Para o cliente? Para o cliente. Isso. Para o cliente. Depois você pode pegar aqueles melhores avaliados e os piores avaliados, né? Jogar os piores avaliados e falar assim, esse aqui foram os meus onboards pior avaliados, eu quero que você analise eles. Depois você pega os outros e fala assim, esse aqui foram meus onboards melhor avaliados, eu quero que você analise eles. Agora eu quero que você me dê as diferenças. O que é comum, né, naqueles que foram pior avaliados, o que é comum naqueles melhores avaliados e como eu criaria o onboard perfeito consolidando essas informações. Uau! Surreal! Caramba! Dá para fazer um negócio... E aí, quanto mais dado você tiver, mais impressionante vai ficar. Pois é. Cada vez, quer dizer, depois, aí você vai chegar nesse onboard muito bom, vamos assim dizer. Daí para frente, toda vez que você tiver um onboard mal avaliado, você pode jogar de novo e pedir para ele analisar quais são as suas... E assim, lembrar que o que ele está fazendo ele é uma ferramenta criativa.
Uhum. Então, assim, ele vai analisar e vai te dar sugestões, guesses, ele vai dar ideias. Eu acho que ele às vezes responde com muito ar de eu tenho certeza, mas ele não tem certeza de nada. Sim, porque na verdade ele nunca vai deixar de dar uma resposta, né? Exato. Ele sempre vai dar uma resposta. Você vai dar uma resposta. Então ele Porque vai. a inteligência artificial ela foi criada dessa forma. Ela tem que te dar uma resposta, só que essa resposta pode não ser exata. Né? Ela tem um grau de confiança, né? Se Sim. ele acha algo, você pergunta lá quem foram os presidentes do Brasil, ela vai buscar, na base dela tem tantas vezes isso repetido que ela vai responder com um grau de confiança de 100%, foi esse daqui, ó, tá. Se você já perguntar quais foram os títulos de um determinado clube, e aí título de clube já entra naquela coisa que tem diferentes campeonatos, reconhece, não reconhece, esse conta, esse não conta, ela já vai te dar uma resposta mais próxima do 100%, só que aí dependendo do critério que você está utilizando, é aquela resposta correta ou não. Entendi. Quando você entra para uma coisa mais subjetiva, então, tipo, o que é bom aqui nesse script? Cara, ela faz o melhor esforço dela lá, baseado no que ela tem ali de conhecimento. E aí cabe a você falar assim, ela disse que o problema desse script ruim é esse. Cabe a você olhar e falar assim, eu não acho que isso aqui foi um problema. Mas isso aqui a máquina viajou. Né? E na parte que ela fala assim, eu acho que deu certo por causa disso, também cabe a você olhar, falar assim, isso aqui com certeza. Assim, aí é o papel do analista, do cara que tá jogando outro jogo dentro da área de marketing ou de CS. Exatamente, o cara que é muito bom de CS, na hora que ele olhar essas respostas de por que deu ruim, por que deu bom, ele vai ter essa clareza de falar assim, esses motivos aqui que deu ruim eu concordo, esses que foram positivos eu concordo e vou usar essa informação, esses insights para melhorar meu modelo inicial de onboarding. E de tempos em tempos eu vou revisitando isso. Né? E isso resolve um problema que, vamos supor, se eu tenho um NPS baixo ali pós-onboard de um cliente que foi implantado, o que acontece? O profissional tem que reassistir todo para poder entender a relação. Só que, de uma certa forma, agora com a inteligência artificial, a gente mata esse problema. Né? Exato. Você transcreve, você faz esse cruzamento que você citou. Exato. E a gente consegue ter uma avaliação que levaria, sei lá, 1h30, talvez, porque dependendo do onboard vai dar 40 minutos, até o cara pegar e começar a anotar e pensar e não sei o que, e chegar à conclusão, você consegue reduzir isso aí drasticamente. Em segundos, em minutos. E assim, não é que não vai ser mais importante ouvir, mas, por exemplo, ele respondeu ali que, eu achei esse problema. Você fala assim, por que ele achou isso? Você olha e fala assim, da onde você tirou que isso é um problema? De que trecho? Entendi. Fala assim, trecho tal que tá em tal minuto. Aí você ouve só aquele pedacinho. Total. Pra ver se o GPT não viajou na batatinha. Eu falei assim, agora eu entendi por que ele tive essa ideia aqui. Não, tem a ver. Ou então não tem nada a ver, ele pirou, né? Sim. Então, quer dizer, você pode fazer isso. Eu quero que você me diga quais são os pontos positivos, da onde você tirou que isso é positivo e me dê exemplos nas conversas que eu possa usar para validar essa sua hipótese, né? Outra coisa também, que eu posso pegar também esse texto que foi extraído e eu posso pedir para ele fazer um resumo daquilo que foi dito e com base nesse resumo utilizar, inclusive, como um apoio para ser enviado para o próprio cliente, né? Com base no que foi, o resumo foi isso aqui e tal. Me resuma os principais pontos aí que você acredita que sejam críticos para a gente definir o nosso nível de serviço para esse determinado tipo de produto, projeto, etc. E você já faz uma ata, um resumo ali para o cliente automaticamente. Surreal, né? Sim, é absurdo, é absurdo. É coisas, como você falou, tem muitas coisas que nós gastaríamos horas que você gasta agora minutos fazendo. Eu tô escrevendo um livro, estou no processo de revisão desse livro, né? Ontem, em mais ou menos 4, 5 horas de trabalho, sei lá, eu revisei a primeira metade do livro, 40 páginas, né? E reescrevi algumas coisas, etc. Cara, eu ia gastar dias. E você foi jogando o texto pro chat? Jogando o texto, pedindo para ele avaliar o que você acha que tá bom, tá ruim, algumas coisas eu achava que tinha nada a ver, outras coisas que tinha. Eu falei assim, isso aqui, como você acha que eu poderia inserir? Aí, às vezes, ele dava o texto legal, às vezes não dava, e foi nessa. Tipo, às vezes ele pirava, assim, não, peraí. E aí eu percebi que eu tinha esquecido como é que era meu estilo de texto, volta aqui de novo, olha como é que é meu texto. Então, é muito... É um processo bastante artesanal ainda. Sim. Só que... Eu não sei quanto você gosta de ficção científica, sabe aqueles filmes que tem muitos filmes agora que estão usando essa metáfora, que é um negócio que já existe, que é do exoesqueleto, né? O cara prende um exoesqueleto e ele, com isso ele ganha super força, etc. Quer dizer, o negócio dá super força, mas o meu negócio não pensa pelo cara.
Ele Sim. que tem que ir lá ainda decidir o que ele vai pegar, o que ele vai levantar, arremessar. Só que a diferença é que agora ele levanta coisas muito mais pesadas, arremessa muito mais longe, corre muito mais rápido. Eu me sinto meio assim com o ChatGPT. Eu analiso muito texto mais rapidamente, tenho mais ideias, corrijo mais rapidamente. Ou seja, você vai encurtar esse processo, por exemplo, de escrita de um livro. Exatamente. Um projeto que talvez levaria 6 meses, você pode fazer em 3, 4 meses ali, com menos esforço, talvez. O projeto de pesquisa de um livro sempre tem um tempo de pesquisa, etc. Mas a gente pegar a parte de escrita mesmo, vamos supor que, sei lá, você ia gastar 1.000 horas escrevendo, cara, você gasta 100, entendeu? Uau. Reduz absurdamente. E reduz também o trabalho do que seria o revisor, né? Exatamente, reduz o trabalho do que seria o revisor, porque já está mais... Será que a gente pode pensar já num ghostwriter para livros? Já, através com certeza, com certeza. Se você tem E, de novo, se você já tem um estilo, você pode ensinar a escrever no estilo. Se você não tem um estilo, você pode criar um estilo. Né? Uau. Até dá para fazer um podcast inteiro só explicando sobre brand voice com ChatGPT. Como é que eu trabalho o ChatGPT para usar um determinado estilo de escrita e de voz para produzir um conteúdo. Né? E aí... O que é muito importante, eu costumo falar, o pessoal fala assim, pô, mas se o ChatGPT tem todo o conhecimento lá, quem garante que esse monte de conteúdo aí, ele não vai sair genérico demais, superficial demais, né? É muito importante você estar consumindo conteúdo de quem tem experiências práticas, reais sobre aquilo, e no conteúdo da pessoa, ela está falando dessa experiência. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui, eu só sei falar tudo isso sobre o ChatGPT porque eu testei essas coisas no ChatGPT. Agora, eu poderia pedir para o ChatGPT criar as minhas respostas aqui e tá te dando respostas muito boas. Né? Então, aí, quer dizer, quem está consumindo um monte de podcast aí falando sobre o ChatGPT, o que essa pessoa está fazendo com o ChatGPT? Às vezes ela não tem experiência prática da aplicabilidade em relação àquilo. Exatamente, né? Muita gente pede assim, cara, eu queria que você falasse também de Midjourney. Eu falei assim, olha, eu posso explicar o Midjourney porque eu sei como ele funciona. Agora, eu não sou a pessoa que vai te explicar como é que usa muito bem Midjourney, porque eu não sou fotógrafo, não sou de artes, não sou... Né? Tô aqui falando que quem vai usar muito bem o Midjourney é o diretor de arte. Eu posso ir lá brincar com o Midjourney e falar as coisas? Posso. Agora, de novo, eu não tenho essa formação artística. Por mais que eu brinque com Midjourney bastante, teste bastante Midjourney, eu vou estar limitado pelo meu conhecimento técnico. Eu teria que estudar tecnicamente arte, fotografia, escultura, pintura, para voltar no Midjourney e fazer um negócio realmente boom, explodir cabeças, né? O que eu faço com o ChatGPT hoje são coisas que eu já fazia antes. Eu já escrevia livros, eu já escrevia artigos, eu já dava aulas, eu já produzia conteúdo para redes sociais, eu já fazia anúncio, eu já fazia planejamento de marketing. Não estou fazendo nada com o ChatGPT que eu já não sabia fazer antes, né? Que faz parte do meu repertório de experiência profissional como empreendedor, que já não faça parte das minhas aulas. Posso fazer coisas que eu nunca fiz? Super posso, e não tem nada contra quem está fazendo isso. Só que você que está usando isso para tapar um buraco, né? Eu trabalho sozinho, né? Eu faço orçamento com o ChatGPT. Eu não sou o melhor vendedor do mundo, mas eu vendo muito melhor usando o ChatGPT como auxílio. Se eu tivesse um bom vendedor do meu lado, me ajudaria muito mais? Sim, eu não tenho como pagar um vendedor bom nesse momento. Mas eu posso usar o ChatGPT para tapar esse buraco. Né? Eu só não vou sair por aí escrevendo... turbine suas vendas com o ChatGPT, porque eu não sou um bom vendedor. Entendi. Né? E pensando, por exemplo, numa operação, no caso da nossa empresa, que é uma empresa de contabilidade, e a gente trabalha muito com dados, né? Dados contábeis, enfim. Aí é possível já começar a pensar em análise desses dados, análise de lançamentos contábeis, definição, por exemplo, inclusive de problemas, encontrar problemas com base em análise de dados, enfim. Dá para a gente pensar em aplicações nesse sentido? Dá sim. Eu acho que a contabilidade básica, que ela é meio parecida no mundo inteiro, ele é muito bom. Porque o princípio é o mesmo, né? O princípio é o mesmo. Os princípios de partidas dobradas e tudo mais. Agora, quando você vai para coisas específicas do mercado brasileiro, que tem diferentes tipos de tributações, alíquotas, faixas, correções. Quando você pega um negócio antigo, eu já fiz sistema para contabilidade quando eu era desenvolvedor de software. Foi? E eu me lembro que tinha lá... o valor é de tal período, pegar de ativo imobilizado, né? Se esse era o valor original do bem, ele foi em tal data, tem que converter, e fazia várias conversões até chegar no real de novo. Tem que converter de cruzeiro, cruzado novo, o FIR, etc. Então, você tem que ensinar ele essas coisas. Eu não sei o quanto ele conhece disso, etc. Se você perguntar quais foram todas as trocas de moedas, quantos zeros foram cortados e baseado nisso...
troque um bem que foi adquirido em tal data por tal valor, quanto seria o valor de hoje convertendo sem correção? Não sei se ele sabe fazer isso automaticamente, talvez ele até me surpreenda e saiba fazer. Mas precisa, de novo, precisa ter alguém pilotando lá de cá que sabe criticamente analisar isso, né? Decisões financeiras, você acha que ele pode começar também para uma linha também de ajudar nesse ponto? Sim, decisões financeiras aí já é mais genérico globalmente, tem muito repertório. Aquilo que eu te falei para você, se você pedisse para ele, faça uma conta proposta aqui, sabendo que você pode pagar dessa maneira, ele faria conta propostas muito boas. E do outro lado lá, a pessoa que está precisando, se eu estivesse precisando bater meta e se fizesse uma proposta muito agressiva, favorável para você, você conseguiria fechar isso dali. Né? Outra coisa que nós já testamos também, por exemplo, linguagem de programação, né? Sim. Isso você já testou também muito? Testei pouco. Eu sou programador de formação, faz muito tempo que eu não escrevo código. Eu brinco até porque eu não sou igual a esses outros meus amigos que gostavam de escrever tanto por esporte. Eu gostei muito, mas em determinado momento da minha carreira, eu me deslumbrei muito mais com as pessoas, com o ser humano. Isso fez eu ir mais para um lado de inovação, de marketing, do que continuar somente com código. Sim, né? que lida muito com a parte comportamental, né? Exatamente. Processo decisório de compra e tudo mais. Exatamente. Né? Hoje tecnologia, muitas vezes o pessoal fala, eu às vezes vou dar palestra sobre tecnologia e eu falo muito mais de pessoas. O cara fala assim, nossa, eu vim aqui achando que você ia falar só de tecnologia. Eu falei assim, mas tecnologia ela é feita de pessoas para pessoas. Se eu quero entender o que vai ser tendência tecnológica no futuro, eu tenho que entender aquela tecnologia, que impacto ela tem na vida das pessoas, que novos comportamentos ela vai criar, que mudanças ela vai fazer no mercado, que oportunidades ela vai gerar, para aí eu poder eleger essa tecnologia e dizer assim, ela está num tempo de maturidade, ela está num momento onde ela de fato vai explodir. Né? Você perguntou lá atrás do ChatGPT, quando eu fiquei impressionado, quando eu vi que ele podia fazer essas coisas todas, planejamento de marketing, de anúncio, mudar a voz, o tom para escrever diferentes artigos, foi um momento que me impressionou e foi um momento que me deu assim, o boom de falar assim, cara, isso vai explodir. Porque você só precisa ter acesso a um dispositivo, que hoje todo mundo tem, quer dizer, todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um celular. Mesmo uma família mais pobre tem ali um celular, às vezes, para 3, 4 pessoas, mas tem um celular naquela casa, né? Tem que ter acesso à internet. Mesmo quem não tem plano de internet, você chega num lugar que tem um Wi-Fi gratuito, começa a usar. E saber escrever. Cara, então a pessoa é alfabetizada. Ela tem um celular, não importa o quão velho ela seja, e ela cola no Wi-Fi gratuito, ela já consegue usar o ChatGPT. E eu falei que está muito acessível, muito fácil de começar a usar. E me deu a ideia de que essa é a maior revolução tecnológica que a gente está vivendo até hoje. Porque quando surgiu o computador pessoal, ele era caro, muita gente não tinha acesso. Quando surgiu a internet, mesmo quem já tinha um computador, mas tinha que pagar um plano, não tinha condições de ter aquela despesa mensal, porque a internet virou uma despesa recorrente mensal das pessoas, igual é água, luz, etc. Quando veio smartphone até hoje é um negócio muito caro, um objeto de desejo. Algumas pessoas têm acesso a bons smartphones, e aí nem todo mundo instala um aplicativo que não tem espaço para instalar, né? Quem tem um celular muito bom não pensa nessa realidade, mas tem gente que para instalar um aplicativo novo tem que deletar o anterior, né? Quem desenvolve app sabe que, nossa, eu convenci a pessoa de que o meu app merece um espaço no celular dela, né? O app precisa ser muito bom. Às vezes a disputa ali pelos apps mais populares, ela tá nisso. Agora, a gente teve o Windows que transformou a interface de texto para imagem, tornou mais fácil, mas só quem tinha o computador que ia usar. Quer dizer, a gente teve várias revoluções que era caro, era demorado, tinha que ter o acesso. O ChatGPT não é caro, não é complexo de começar a utilizar, roda em qualquer lugar. Então, assim, a gente tá falando, é a primeira tecnologia que a gente libera para a humanidade. E praticamente todo mundo está pronto para usar. Pronto para usar. Eu não preciso de um treinamento especial, eu não preciso comprar um equipamento novo, eu não preciso de nada. Só começar a usar. Então, isso por causa disso que é muito disruptivo. Hoje ainda é ainda é novidade. Agora, se você entender que a Microsoft prometeu colocar em todo o pacote Office um copiloto ali de prompt. O Google prometeu colocar em todo o Workspace um piloto ali de prompt. As pessoas no dia a dia profissional, de escritório, vão estar escrevendo prompt todos os dias, o dia inteiro, daqui a alguns meses. Eles estão prometendo isso para ainda 2023. Daqui a um ano, cara, todo mundo vai saber escrever prompts muito bem. O básico, muito bem. Então, isso que a gente está falando agora de fazer biblioteca de prompt básico, cara, isso é o arroz com feijão. Sim. Daqui a um ano você já não vale mais nada. Agora, e quem vai escrever os prompts muito bons? Sabe quem fez o curso de engenheiro de prompt? Cara,
Não. Quem fizer algum curso desses vai, na verdade, talvez ter vai mais rápido, vai acelerar, né? Eu inclusive, dou treinamentos desse tipo. Sim. Você vai acelerar isso, mas... Você dá uma base conceitual bem interessante pro cara acelerar. Exatamente. Isso que a gente discutiu agora, vou pegar aqui a Sim. transcrição e jogar ali, vou pedir para ele dar a temperatura do público, etc. Você vai conseguir mais rápido fazer prompt response. Mas o que vai dizer que você vai fazer um prompt muito bom ou não é conhecimento técnico sobre aquilo. Então, assim, você quer ser o cara que vai fazer melhor marketing digital no futuro, você tem que saber fazer bons prompts de marketing, mas você tem que entender muito de marketing digital. Você tem que fazer entender como é que faz mídia paga. E eu vou falar para você, até o cara que está mais ameaçado nessa história toda é o cara de nível executivo. Porque o cara de nível executivo, até um tempo atrás, falava para ele assim, você não precisa saber como faz a operação. Você precisa saber gerenciar pessoas, né? Só que agora é o seguinte, você vai ter... pensa que poucas pessoas vão fazer muito trabalho. O que empresa vai ter... Uma empresa tem um gerente para 10 pessoas, né? 5 pessoas, 10 pessoas, né? 20 pessoas, legal. Uma empresa tem um gerente para 2 pessoas, ela não vai ter. Ela vai pegar, juntar várias áreas e deixar um executivo só. Qual executivo que ela vai deixar? Aquele que é capaz de entender melhor o que as pessoas abaixo estão fazendo. Quer dizer, começa a voltar a ser importante para o executivo entender o detalhe mais operacional. Senão ele é substituído por uma inteligência artificial. As empresas vão ter menos executivos. Isso é fato. Isso é fato. O primeiro treinamento que eu dei desse tipo de inteligência artificial falando com donos de empresas, né? Eu participo de alguns cursos, alguns encontros onde o público são pessoas de C-level, donos de empresas, etc. Um dos caras, eu me pedi, inclusive, para não falar isso. Não chega lá falando que vai trocar CEO por inteligência artificial, que os caras vão entrar em pânico. Eu falei assim, então eu vou responder então só o que me perguntarem. Um cara está na plateia, que é um cara que já fundou várias empresas. Ele, depois de ouvir alguns minutos da minha explanação, era uma conversa, um bate-papo aberto, né? Mais do que explanação, então eu vou perguntar. Depois de eu responder meia dúzia de perguntas ali, ele já levantou e falou assim, cara, com isso que você está falando aí, eu vou conseguir, junto com uma inteligência artificial, que tem ali todo o histórico da empresa, de boas e más decisões que ela fez, informações sobre todos os dados ali, base de dados, eu consigo, com muito menos executivos, tocar essa empresa, não consigo? Em vez de ter lá 10, 20 executivos, 3 ou 4. Nesse momento, o contratante só fez assim, né? Puta Não, vida. os alunos... Ele vai responder. Os alunos adoraram. Não, ele tinha medo de causar o caos ali, porque eu falar para as pessoas, tipo, vocês vão perder o emprego, né? Mas foi bom que surgiu da plateia. O cara falou assim, então eu não vou precisar ter 20, 30 executivos. Com 4, 5 executivos eu toco a empresa. Eu falei assim, a realidade é que sim. Putz. A verdade é que sim, você consegue tomar muito mais decisões, você consegue avaliar melhor as decisões, você consegue analisar muito mais dados, você consegue olhar indicadores, né? Hoje em dia, muitas empresas não olham indicadores em algumas áreas. Ela tem lá a área de tecnologia, ela não olha indicadores de tecnologia. Ela tem a área de inovação, ela não olha indicadores de inovação. Ela só... Eu tenho tecnologia, eu estou inovando. Como você está inovando? Não tem um KPI para poder não tem KPI embasar. Pra isso. Tem KPI para... tem empresa que só tem KPI para marketing e vendas. O resto não tem KPI. Nada. E assim, você precisa ter KPI para tudo. KPI é Até a porque gestão. também para marketing e vendas isso é vendido sempre, né? Desde a formação que você precisa medir, né? Mas não se fala sobre tecnologia como se fala nem de perto, como se fala em marketing e vendas. Exato. Aí você tem empresa o quê? Você tem empresa que está usando tecnologia ultrapassada, você tem empresa que tem um problema de dados, ou não tem backup atualizado, o backup demora muito para carregar, ela fica fora do ar. Vira e mexe, a gente vê, laboratório tal, empresa tal, indústria tal, ficou fora do ar não sei quantas horas. Porque estava voltando o backup. Sim. Está no ano de 2023 e o pessoal está perdendo tempo, gastando dias para voltar um backup. Às vezes é porque sofreu um ataque de cybersecurity, um ransomware lá, criptografou tudo. Assim, eu não vou pagar resgate, que eu não sei se o cara vai descriptografar ou não, ele pode pegar o meu resgate e não fazer nada. Eu vou formatar tudo e voltar backup. Cara, fica parado, tem gente que fica parado um mês. Tem empresa, nos Estados Unidos tem um caso de uma escola que fechou. Nossa. Que atacaram, criptografaram tudo. Ela não tinha backup. Era uma escola centenária. Uma das escolas mais antigas dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome agora, mas procurar a notícia não é difícil de achar isso no Google. Ela fechou as portas. Eu falei assim, eu não tenho backup de tudo isso. Eu não tenho como pagar o resgate. Eu vou fechar as portas. Quer dizer, não tem política de cybersecurity. Então, o que eu estou querendo dizer é que os executivos estão fazendo um trabalho muito mal para sobreviver no mundo de hoje. Então, por isso que é muito fácil ele ser substituído por uma inteligência artificial. Olha, gente,
A gente passaria aqui o dia, né, falando sobre esse assunto e a gente só falou só um pedacinho de tudo isso, mas até quero deixar, né, na descrição do vídeo aqui, vou deixar como é que você pode chegar ao Ednei, que é conhecido como Internei, né? Isso, o pessoal me chama, esse foi um apelido que eu ganhei lá em 96. Eu estava numa empresa implantando internet para eles. O que é implantar internet numa empresa? Olha, já disse isso um dia. Rede de computadores não vinha por padrão com o protocolo TCP/IP, que é o protocolo que a internet utiliza. Existiam outros protocolos para máquinas conversarem em rede. Então você tinha que atualizar a rede, muitas vezes está desatualizada, instalar o protocolo TCP/IP, botar uma máquina na rede com um modem ligada numa linha telefônica, tinha que ter uma linha dedicada para isso, né? E configurar as máquinas para toda vez ter uma requisição ir para aquela máquina não tivesse conectada na internet, ela discar, porque naquela era só discada ainda, e conectar online. Então, estava fazendo essa configuração de rede, criei e-mail para as pessoas, criei um site para a empresa, e estava um treinamento falando assim, olha, agora vocês conseguem navegar na internet, é só abrir aqui esse ícone aqui, ó, é o browser, né? Aqui era o Internet Explorer, né? O Netscape, acho que era o Netscape, aquela época que eu tinha mostrado. E aí você digita aqui o endereço, tem que ter eu vou deixar aqui nos favoritos para vocês uma lista de endereços interessantes, né? Tem aí meu site, que tem várias dicas. Meu site eu brinco que ele ficou muito popular na internet brasileira porque ele nasceu antes do Google. E aí ele tinha lá uma lista de como que você fazia algumas coisas, backup, antivírus, instalar ICQ, essas coisas velhas, e as pessoas passavam muito no boca a boca. Mas enfim, estava explicando lá, e eu terminei, a pessoa falou assim, agora a gente está conectado na internet graças ao Internei. Fez um trocadilho com o meu nome, né, Ednei. Eu falei, legal, hahaha, né, tal, embora, né. Eu falei assim, tá, mas aí por que você decidiu usar esse nome? Porque naquela época não tinha redes sociais ainda, nem todo mundo tinha e-mail, tinha os fóruns de discussão, né, os newsgroups, os fóruns, né, você tinha que criar a conta naquele site, ele pedia username, ele não pedia e-mail, né. E o username tinha que ter exatamente 8 letras. 8 letras. Meu nome tem 5 letras. Então sempre tinha que inventar Ednei alguma coisa, não tinha um username que eu gostava de usar até ali. E aí, na próxima vez que eu fui criar uma conta, eu fiquei pensando, puta, o que eu coloco aqui? Aí eu lembrei da pessoa falando Internei e falei assim, nossa, Internei tem 8 letras certinho. A gente tem Internei, entrei lá, Internei. Aí, o que acontece nesses fóruns? Sempre que você interage, escreve, pergunta, responde, aparece o username, não aparece o nome, aparece o username. E aí as pessoas começaram a se dirigir a mim como Internei. E aí esses fóruns muitas vezes têm encontros presenciais. Você chega no encontro, todo mundo botava lá uma etiqueta com o nickname, né? Você que é o Internei. As pessoas acostumaram a me chamar de Internei. E pegou, eu fui abrir empresa, eu chamei de Internei. Quando chegou as redes sociais, eu comecei a usar Internei, né? E no começo das redes sociais, o pessoal ainda tratava muito como fórum. Tô aqui com o @Internei, falava inclusive o né? Não tinha o nome. O Internei. O fulano, o não sei o quê. Né? Por isso, se você escolhesse errado o seu @, você poderia ter um grande problema. Sim. Então, virou minha marca. Literalmente, hoje é minha marca. Eu tenho uma marca registrada no INPI, Internei, o nome da empresa, legal. o nome do site, os nicknames de redes sociais, tudo. Tem gente que não consegue até hoje me chamar de outra maneira, a não ser Internei. Então, vocês já sabem onde encontrar o Ednei, né? Vai ser justamente através do Internei. E, inclusive, como professor, né? Como especialista, enfim, ele tem aí todo um background, como vocês puderam ver, inevitavelmente você conseguiu entender que realmente o cara manja. E eu quero agradecer muito esse nosso bate-papo. E eu sou aficionado, né, por marketing, né? Inclusive, me formei na SPM em pós-graduação em marketing lá. Muito bom. E tive bons professores e fiz muitas amizades, inclusive, lá. E também unir a parte de tecnologia, como nós estamos vendo agora, não somente como marketing, mas como um todo de uma empresa. Sim. Isso faz total diferença e a gente sabe a importância dessa temática. Então, quando nós conseguimos trazer você aqui, né? Sim. Receber o seu, você aceitar o convite de vir aqui, nós ficamos muito lisonjeados. Inclusive, quero pedir, você pode me entregar para mim, por favor, o nosso presente? Opa!
Nós temos um presente aqui. Obrigado. Obrigado. Temos um presente aqui para o nosso Que convidado. legal, personalizado essa colinha. Isso aí. Bacana, muito bom. E como agradecimento aí Pô, adoro copo. Eu não ia tirar não, mas é muito legal. do nosso podcast. Legal, bacana. Gostei, adorei. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que assistiu o podcast. Se você achou que esse podcast realmente fez total diferença para você, por favor, compartilhe, né? Aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar todas as informações complementares que você pode buscar aí de referência, inclusive do convidado, e dizer que não esqueça de deixar o seu like aqui. Muito obrigado, professor. Valeu, obrigado. Tamo foi um junto prazer. e até um próximo Tactus Podcast. Até mais, valeu, um abraço.